Hoje a gente vai falar então sobre o iluminismo. Nos séculos 17 e 18, teve uma expansão muito grande do sistema capitalista em diversos países. E junto com essa expansão aconteceu a ascensão social da burguesia. E além dessa ascensão, né, ou seja, a burguesia começou a subir no quesito assim social, eles começaram a desenvolver uma consciência de classe. Eles perceberam quem eles eram, qual era o local que eles estavam ocupando ali na sociedade e como é que eles poderiam tirar uma vantagem disso. Embora em muitos países ainda tivesse lá o regime antigo, que era o clero, a nobreza e os grupos mais pobres, né, que seria camponeses, por exemplo, escravos, servos, né, não tinha mobilidade dessas pessoas. E também desigualdade jurídica, né, porque a lei ela não era igual para todos. Então tinha o absolutismo monárquico. Então, em diversos países ainda existia isso, mas o racionalismo cada vez mais atingia mais pessoas, as pessoas no mundo cultural buscavam mais, assim, essa filosofia do racionalismo e passaram a confiar, então, na razão como instrumento para enfrentar os desafios da vida, né, para solucionar problemas. E aí isso foi reforçado na Revolução Industrial, com os avanços técnicos, sucesso da ciência, química, física, matemática, e isso inspirou muitas pessoas, muitos filósofos. E aí, então, foi nesse espírito que surgiu um movimento cultural que é chamado de iluminismo, ilustração ou filosofia das luzes. Essas primeiras manifestações elas ocorreram na Inglaterra, mas Paris, na França, foi uma referência cultural no mundo ocidental e foi ali então que, a partir dali, que se irradiou esse pensamento do iluminismo, né, para outros países, principalmente a Alemanha. E esses pensadores do iluminismo, eles defendiam liberdade, igualdade e direito à propriedade privada, entre outras coisas. Mas olha que interessante: liberdade, igualdade e direito à propriedade privada. Mas quem é que estava por trás disso? Não era a classe burguesa? E o que é a classe burguesa? Ela desenvolve principalmente o comércio. Então, desenvolvendo o comércio, era mais interessante que as pessoas tivessem liberdade, igualdade e direito à propriedade privada, para poder, então, movimentar o tal do mercado, né? Então, os valores iluministas, eles eram, em grande parte, burgueses, né? Em termos de pensamento, né? Porque esses valores eram valores da burguesia. Outra coisa interessante que acontecia é que os iluministas eles estavam nas ruas, eles estavam nos salões, eles estavam conversando, exercitando a razão. E o alemão Ernst Cassirer dizia que eles eram filósofos propagandistas. E ele disse a seguinte frase: a razão não era o cofre da alma onde se guardavam verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao da verdade. Era enfatizada a capacidade humana de, através do uso da razão, conhecer e intervir na realidade. Então, era prezada a questão de você poder operar na realidade e organizá-la de forma racional e que as pessoas pudessem ter uma vida melhor, né? E esse processo de se esclarecer, de adquirir conhecimento, né, que eles chamavam de ilustração, ele também trazia a proposta de libertar o ser humano de toda aquela superstição que veio da Idade Média. Eles que chamavam a Idade Média da Idade das Sombras, Tempo das Sombras. Não é bem assim, né? Porque na Idade Média a gente sabe que se desenvolveu também muito conhecimento, né? Teve alguns problemas realmente com relação à igreja, mas não foi só isso que aconteceu, né? Teve muito desenvolvimento filosófico.
naquele momento. E aí, como eles diziam que esse tempo anterior era o tempo das sombras, por isso então chamava iluminismo essa nova ideia baseada na razão. O que mais nós temos? No iluminismo teve um negócio muito bacana, que é a publicação de uma enciclopédia, que vem do grego, né? Enkyclos paideia, que é ensino circular, panorâmico. E a enciclopédia, quem organizou foi o Denis Diderot, francês, né? E o Jean Leroux d'Alembert, então era o d'Alembert e o Diderot, que organizaram a enciclopédia, porque ele é francês. E essa enciclopédia, então, teve outros autores também. Eles ficaram conhecidos como enciclopedistas. E o divertido é que o tom dos escritos da enciclopédia, era assim, era crítico, irônico. Tinha um artigo sobre o padre. Vou ver se eu trago isso para vocês, que era comparando o padre a um papagaio, né, que ficava repetindo as coisas. Quer dizer, não é divertido falar de um padre, mas vocês entenderam a ideia geral. E pode-se dizer, então, que a enciclopédia, ela foi, assim, uma expressão essencial do espírito iluminista, porque ela trazia nela a multiplicidade de doutrinas e também de uma certa aversão pelos grandes sistemas filosóficos que os pensadores iluministas tinham. Por exemplo, Descartes, Spinoza, que construíram verdadeiros sistemas, né, filosóficos. Os enciclopedistas não gostavam desse tipo de filosofia, né? Então, essa foi basicamente a filosofia do iluminismo.